Bons dias, muito obrigado. A intervenção do professor Sérgio Ribeiro Pinto facilitou muito a vida, tá? Portanto, vou cortar um pouco, porque explicou os antecedentes. E, portanto, vou-me dedicar à longa luta da Diocese da Leiria de 1969 a 1918. Há um contexto histórico, portanto, rapidamente, vamos falando, ou falo, da criação da Diocese em 1545, pelo João III, a passagem à cidade nesse mesmo ano, a criação dos Espíritos de Leiria em 1835, importante a identidade religiosa e cultural da Leiria e o papel central da sede do cabido e do seminário. Lembramos que Leiria beneficiava muito do seminário porque era formada, a elite de Leiria era formada no seminário. Era uma instituição de ensino. Rapidamente, sobre o regime de sucessão, no fundo já foi explicado pelo professor Sérgio Ribeiro Pinto. Em 33, a Junta resolve propor uma redução das dioceses. Em 43, em 1943, há proposta de lei para a sua introdução. Há deliberações em Leiria camarárias para que comissões se deslocassem a Lisboa, suplicando que se mantivesse o bispado e o distrito administrativo, porque estava em causa não só o bispado, mas o distrito administrativo. Há uma carta do presidente da Câmara Municipal de Leiria, Maria II, este era o meu tetravô. A outra proposta, em 50, do governo, para o bispado de Leiria ser suprimido, reunindo-se parte a Coimbra e parte a Lisboa. Em 52, falece o Dom Manuel José da Costa e Leiria fica com sede vacante. A Câmara pede a admissão do novo bispo, em 52, e nesse mesmo ano é transferido de Bragança Dom Joaquim Pereira Ferraz, que foi mais uma homenagem a ele do que uma integridade para a Diocese. Ou seja, Dom Joaquim Pereira Ferraz estava em Bragança e sofria muito com o frio. E, portanto, ele era de Barcelos e Bragança era mau para a saúde dele. E Leiria foi um processo para o contentar. Em 53 e em 57, a União em 53 e 57, a União da Diocese de Aveiro e Coimbra e dela a Porto Alegre, o que inquieta muito a Leiria. Dom Joaquim Pereira Ferraz, em 67, vai para Barcelos e fica o Dião a governar a Diocese a partir de 67. O decreto, o decreto em que não se nomeava mais prelados para Diocese, se previa que se extinguissem. A Câmara de Leiria, então, resolve em 70 fazer várias exposições ao governo. Entretanto, o bispo morre. A Câmara de Leiria, em 73 e 74, faz várias exposições ao governo, tendo ainda o cabido e o clero enviado súplicas ao Papa, e há as exposições existiam nos argumentos pastorais, defendendo que a dispersão de fiéis por Coimbra e Lisboa enfraqueceria a eficácia do cuidado espiritual. Isso destacava efeitos económicos e sociais para defender a manutenção da Diocese. Desde 67, a Diocese não foi governada por um bispo até 1981. O governo, em 76, publica um novo decreto sobre a regulação e há uma Constituição constituída pelo governador do Bispado, em que aparecem todas as pessoas graves de Leiria
em que eu anuncio aqui em azul claro os que eram meus parentes. Não só tenho aqui 3 avós e um primo. Pá. Portanto, significa que a minha família estava envolvida fortemente na contestação à instituição ou supressão da licença. E, portanto, isto no meio há várias comissões, as comissões vão, eu não listei todas, e os textos delas tornam-se muito iguais, mas sempre existem. Portanto, há um grande movimento cívico em Leiria, cívico e religioso. Pá. O Papa, em 81, assina a bula, a que extingue a diocese. Em 15 de setembro de 82 é publicado, diário do governo, uma carta aérea ao cardeal bispo do Porto, nomeado executor das leis apostólicas, em que são supervidas as várias dioceses. Mais um primo meu, um tio bisavô, que era deputado no Círculo de Leiria e Lente de Coimbra, que resolve apresentar o projeto de lei contra a extinção, mas não chegou a ser discutido. Vamos então à restauração, em que vou degustar um pouco mais. Há uma primeira tentativa de restauração, feita por um senhor chamado Vitorino Silva Araújo, que publicou um livro em 85 com a biografia de Dom Manuel de Aguiar, um bispo muito importante que sofreu das invasões franceses. Em que a diocese de Leiria é considerada a flor das dioceses e o jardim da igreja. Ele distribuiu este livro pelos bispos do país, mas um movimento acabou aí. A seguir, há uma segunda tentativa em 1903, em que o padre Júlio Pereira Roque, chamado Jupero, quando ele escreveu os seus artigos, faz um artigo no jornal portuguesense chamado Um alvitre, o Bispado de Leiria. Este artigo, seguiram-se muitos outros, em que ele defendeu a restauração do Bispado. Jupero despede-se do jornal português porque muda de sentido político e a campanha esmorece. A Ação Comercial de Leiria, em 1904, faz uma reunião para tratar da restauração e resolve enviar a Lisboa, em março de 1904, um grande grupo de individualidades de Leiria, em que lhe foi dito pelo conselheiro, pelo presidente do Conselho, Índice Ribeiro, lhe foi prometido que se faria o que for possível. Não foi possível nada. Esta grande comissão que deslocou-se à capital foi constituída por várias pessoas e cá está em famílias à medida. Um tio bisavô que o presidia e, efetivamente, tem aqui dois bisavós, um primo e dois primos. Portanto, tudo isto tem envolvido as pessoas todas ligadas. Eu estou envolvido com a minha família porque a minha mãe e o meu pai são ambos de Leiria. Portanto, sou filho de muita gente ainda. No entanto, em 1913, quando são das exéquias do bispo de Coimbra, Dom José Pereira da Cerda, o padre José Pereira da Cerda distribui aos sacerdotes uma circular em que lança a ideia de tentar a restauração da diocese, avançando com a importância da fundação do jornal, apresentando 8 alvitres. Eu tenho aqui 7, não sei porque é que só tenho 7, tenho 8, 100, em que se dizem
se apresentam várias ideias que são de uma comissão, que são de um jornal e a ingreção de fundos. Havia sempre a ideia que a Diocese de Leiria era pequena e não tinha fundos suficientes para sustentar o bispo. A reação não foi muito positiva, mas em 1914 reúne-se um conjunto de sacerdotes para debater a possibilidade de uma campanha pró-bispado, em que João Pedro, o tal padre que escrevia no jornal de Mostra, enquanto apresente, e foi informado a Nunciatura de que estava-se preparando qualquer coisa. O senhor Anúncio Mazella envia para o Vaticano uma cópia da circular do padre de Lacerda, que nós acabámos de referir, com uma nota do seguinte teor: a população daquela antiga diocese deve colocar-se entre as mais religiosas de Portugal. Tudo, portanto, faz supor que se o Santo Padre um dia se dignar a ceder ao desejo dessa população, o povo certamente não voltará a enfurecer ao seu prelado os meios de subsistência. O padre da Cerda, que foi capelão na Primeira Guerra, e depois os milagres, é uma freguesia em Garia, não descansa e faz grandes contactos, muitos contactos, mantendo sempre a Nunciatura informada. Em 14, desloca-se a Lisboa uma comissão constituída por eclesiásticos. A 4 de julho desse ano, outra comissão vai a Coimbra consultar o vigário capitular. Em 28 de julho, há uma reunião com todos os sacerdotes, que foi resolvido angariar fundos. Os sacerdotes comprometeram-se a arranjar mil réis, ou seja, angariar fundos suficientes para a manutenção do bispo em Garia. E em setembro solicita autorização ao vigário capitular de Coimbra, porque ele dependia de Coimbra, para criar um semanário cuja sede fica na Unizaria do primeiro Sul. Assim, esta terceira tentativa, se que a gente podemos dizer que é do padre de Lacerda, tem uma tradução no lançamento do jornal Mensageiro, que lança a 7 de outubro de 14, e de tal maneira importante, que lança com Viva a Diocese de Leiria, etc., que o jornal é apreendido pelas autoridades, coisa que fez Leiria ficar muito satisfeita, porque mostrou que o jornal tinha chegado a Lisboa. A 11 de novembro, o Mensageiro número 6 informa que o cardeal Vicêncio Lanutelli lhe tinha escrito em resposta à carta que foi enviada, dizendo: leva-nos a poder afirmar que dentro em pouco os nossos trabalhos serão coroados de melhor êxito, os nossos desejos serão satisfeitos e novamente ressoará na nossa Sé o hino triunfal à entrada do prelado que a Santa Sé nos enviar. Portanto, a pressão estava a dar resultado. Padre Lacerda, que eu conheci bem, faz dezenas de iniciativas. E faz com que se garantissem a dotação mínima de um ponto de reis anual. Consegue ainda que os deputados republicanos, está errado aqui, republicanos com o círculo de Leiria, defendam a restauração da diocese, sinal que o nível do governo não haveria oposição. Em 1915 foram consultados, logicamente, o bispo de Lisboa e de Coimbra, manifestado mágoa, mas aceitaram. Foi então, como diz Carlos Azevedo, na sua publicação, diz que efetivamente a questão tornou-se uma questão de Roma, e foi em Roma que se passou a decidir quem é que decidia ou não restaurar a diocese. Bento, sim, publicou um breve, há um hino à diocese,
o novo bispo entra, repare-se que o bispo tem oferecido o cadeirão para uma subscrição pública, a sovaco oferecido por uma orizaria e um anel oferecido por uma família rica de Maria. E o Dom José Alves Pereira da Silva entra em Maria e em 1920 considera-se que o José foi perfeitamente restaurado. Portanto, o movimento social, o movimento cívico e em Leiria teve raízes. Mesmo depois da diocese ser restaurada, nós vemos que há uma contestação em Leiria sempre contra o governo. Salazar, naquela altura, desconfiava de alguns leirenses. Basta Gama Fernandes e outros eram a oposição. E isso foi feito, julgo eu, suponho, foi feito pelos movimentos que foram criados, ou que foram deixados criados pela restauração da Rússia. Muito obrigado.